Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado porque Tu te importas com cada um dos Teus filhos. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu grande amor. Obrigado, nós queremos aprender a viver do jeito de Jesus, como temos falado aqui. Amém. Muito bom. A gente vai falar hoje aqui sobre os que choram. Os que choram. Vamos ver? Não está funcionando? Não está funcionando aqui. Ops. Felizes os que choram. Qual a razão para ser feliz ao chorar? Não é uma coisa meio estranha? Jesus fala, feliz o que chora. Mas quem chora não estaria feliz? Qual a razão para você ser feliz ao chorar? A resposta de Jesus é, você vai ser consolado. Amém? Só que a gente precisa entender o que Jesus quer dizer por choro. E nós temos que entender o que Jesus quer dizer por ser consolado. E a gente vai falar sobre isso e depois a gente vai não somente falar, né? Porque entender a Bíblia é bom, mas experimentar é muito melhor. Amém, irmãos? Tem muita gente que entende muito de Bíblia, mas não experimenta nada dela, né? Então, você chora. Quem são os chorões aqui? Tem muito chorão aqui? Nossa, como tem chorão nessa igreja. Tem gente que chora fácil, né? Uma vez um pastor viu uma senhora chorando, eu lembro que ele contou. E ela chorava tanto, Arnaldo, né? Chorava. Ele falou, oi, minha querida, você está chorando tanto, né? O que está acontecendo? Deus está falando com você. Eu estou com uma raiva do meu marido, eu queria que Deus desse uma lição nele. Mas tem vários tipos de choro, né, gente? Quem chora, tem gente que chora muito pouco. Tem gente que dificilmente chora. Eu conheci um irmão que ele tinha uma dificuldade de chorar, que eu nunca vi ele chorando. Uma vez me contaram, você sabia? Fulano chorou. Eu falei, não. Pelo que você chora? Você chora de raiva? Que nem essa mulher que eu contei. Você chora de tristeza? A gente chora por vários motivos, né? Você chora de frustração? Você pode chorar, talvez, por medo, angústia, por ressentimentos, por pessoas que você ama, por coisas que você deseja mudar em você. Há várias razões pelo qual a gente chora. Deixa eu dizer para você, logo no começo dessa mensagem, que a razão pelo que você chora, a razão pelo que eu choro, é mais importante do que o quanto a gente chora. Não é? Também é um tipo de choro que você chora por dentro, né? E às vezes não tem lágrima. Às vezes você já chorou tanto. E por que Jesus vai falar isso, né? Então, só lembrando aqui, a construção do Sermão do Monte, que são essas 8 bem-aventuranças, 8 felizes, né? Pobre, chora, manso, ele não é uma coisa aleatória. Jesus está construindo uma ideia. Como o Gustavo lembrou aqui, não é? O que ele tinha em mente? Quando ele vai começar um dos ensinos mais importantes, primeiro ele dá esses 8 pontos. E depois, no resto dos capítulos, ele vai dando vários exemplos, como é que aplica isso. Não é? A Ganajara falou isso sobre a semana passada. Né? Como é que você aplica isso na prática? Como é que você vive do jeito de Jesus? Então, é uma sequência de tudo está conectado. Não é? Isso aí está mostrando como é que a gente desenvolve ou constrói, vamos dizer assim, esse coração, esse novo coração que Jesus nos deu. E tudo começa lá com o pobre de espírito, do dependente de Deus. E é interessante que logo após falar pobre de espírito, ele fala os que choram. Durante muitos anos eu não entendia muito isso, eu achava que esse negócio era... Esse negócio de bem-aventuranças parece difícil de entender. É que certas coisas na Bíblia, para entender, você tem que parar, meditar e orar. Amém, irmãos? Aliás, muitas coisas. Então, o que Jesus está dizendo para nós, basicamente, quando ele começa esse sermão, ele pega tudo aquilo que é tido por fraqueza e diz que isso, na verdade, é a força do seu reino. Não é interessante, não?
Parece tudo coisa, né? De gente fraca, pobre de espírito, que chora, né? Os mansos. Nossa. Ele quer entregar alegria e recompensa aos que vivem de acordo com os princípios do seu reino. Ele está dizendo, eu tenho recompensa. Porque cada bem-aventurança tem uma recompensa. Jesus quer entregar para nós, presta atenção, uma alegria que não depende do que eu consigo conquistar, mas depende do meu relacionamento com Ele. Uma alegria que depende dEle. Imagina uma alegria que não depende de circunstância. Uma alegria que não depende se deu certo o seu negócio, se você fechou a venda, não fechou. Uma alegria que não depende se o seu plano deu certo. Vocês estão aí, amém, irmãos? Jesus falou assim, eu vos deixo a minha paz. Eu não dou a paz como o mundo dá. Ele diz, qual é a paz que esse mundo dá? A paz que esse mundo dá é só quando deu certo, de acordo com as nossas expectativas, de acordo com nossos planos. Ele fala, a minha paz não depende de circunstância. A minha paz só depende da minha presença, amém? Eu estou com você. Então Jesus está dizendo, existe algo mais profundo. Enquanto neste mundo, neste reino, né, você tem este reino dos homens, onde as pessoas estão lutando por sucesso, elas estão lutando para ser vistas, elas estão lutando por reconhecimento, elas estão lutando para ser maior, para ser melhor que alguém, se comparando, e elas estão, é tudo na base do que eu faço, eu consigo, eu realizo, o meu desempenho, minha performance, é como eu prego, é como eu canto, é se eu faço bem até na igreja. Do outro lado tem o pessoal que entende que o seu valor não vem da sua realização, o seu valor vem do seu relacionamento. O valor no reino de Deus é o quanto você significa para uma pessoa, amém, irmãos? Não é o quanto você realiza, não é o quanto você é capaz. O quanto você significa para uma pessoa, o quanto uma pessoa significa para você. Porque o reino de Deus é relacional, presta atenção. No reino de Deus não falta dinheiro, não falta saúde, não falta prosperidade, não falta sabedoria. Não tem essas lutas. Amém, irmãos? Está claro isso, não? Então é dessa perspectiva que a gente entende o sermão, né? Então de que choro Jesus está falando? Temos que entender esse choro nesse contexto. Não é? Esse verbo no grego, que fala choro, não é o chorou de ficou tristinho, é o lamento, é o pranto. É um choro profundo. Não é um incômodo leve. É um choro como de alguém que teve uma grande perda. É como se fosse um choro de luto. É uma coisa que vai lá no fundo do coração. Estão entendendo, gente? Essa que significa. Quando ele falou, bem-aventurado aqueles que estão lamentando, pranteando. As pessoas entenderam o que ele estava dizendo. O choro no contexto dessas bem-aventuranças, o que significa? Para entender isso, tem que entender a primeira bem-aventurança. O pobres de espírito. Eu vou repetir aqui, brevemente, o Gustavo ministrou essa mensagem, foi muito poderosa. Se você quiser entender esta série, você precisa ouvir essa primeira mensagem que ele pregou sobre os pobres de espírito. Mas a primeira bem-aventurança, o humilde de espírito, o pobre de espírito, diz que ser humilde de espírito é reconhecer que não temos em nós mesmos o que precisamos para viver para Deus. Ser pobre de espírito é ser humilde de espírito, é saber que sem Deus não vou conseguir viver da maneira que Ele deseja. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando Jesus nos propôs a andar no caminho dele, Ele falou, você não consegue sozinho, mas eu quero estar aí com você, amém? Ser humilde de espírito é perceber que não somos o centro, e que tudo que somos e temos, vem dele. Então, o humilde de espírito, o pobre de espírito, essa primeira bem-aventurança, vai tratar com o nosso orgulho, quebra a autossuficiência, nos dá consciência de que precisamos dele. Amém, irmãos? Deixa eu dizer, se você não tiver essa consciência, se eu não tiver essa consciência, o resto a gente não experimenta. E como o Gustavo mencionou, qual o espírito desse mundo? Que até está na igreja. É a cultura da autoexpressão, a minha personalidade forte. O pessoal gosta do pessoal da personalidade forte. Autoconfiança, assertividade, a pessoa que fala bem, que se posiciona. É as redes sociais, né? Eu quero ser igual. E fica curtindo. Tem gente que imita até o cabelo, imita a roupa, imita o jeito de falar. Gente, é um negócio de doido, não é? É um negócio de doido. Cultura da autossuficiência, da autopromoção.
Aí você vê pastores que vão pregar, eles só falam dele, das coisas dele, das realizações dele. E Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. E Deus falou, pô, Deus só fala com você, mano. Aí o pessoal fala, nossa, olha lá, eu não sou nada. Ela é a grande mulher, o grande e poderoso homem de Deus, né? O PhD, né? O poderoso homem de Deus. Essa cultura da autoafirmação. PhD também é o cara que está desempregado, né? Por hora disponível, não é isso, né? Cultura da autoafirmação, da confiança. Mas o pobre de espírito quebra essa mentalidade. O pobre de espírito diz assim, que nem Paulo falou, esforçando-me o mais possível, não eu, mas a graça de Deus em mim. Amém? Não é que não tem esforço. Não é que a graça de Deus é sem esforço. Não é? A graça de Deus é sem merecimento. Deus não te dá porque você merece, Ele te dá porque Ele ama você. Amém? Mas há esforço. Então esse choro, deu para entender essa ideia? Sim, então entendendo o que é o pobre de espírito, o choro que ele está falando é do arrependido. É o do quebrantado. É daquele que diz, eu preciso de ti. Eu não dou conta sozinho. Aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Que necessita de Deus. Que não consegue sozinho. Que enxerga a sua condição diante de Deus e clama por uma transformação. Que diz assim, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor. É o tipo de choro que muda a gente por dentro. Amém, irmãos? Estão aí, não? É o choro que pede a Deus que opere em nós um milagre, na essência do nosso ser. Eu lembro que nos primeiros anos de casamento, a minha mulher falava várias coisas para mim, e eu não entendia. E eu machuquei tanto ela. Eu lembro que ela escreveu uma carta para mim, não é? Já que eu não conseguia entender. E eu li aquela carta e falei, E eu fui orar e falei, Senhor, eu não consigo ver certas coisas em mim, mas ela está vendo. Que bom que ela falou comigo. Eu lembro de estar sentado, ajoelhado na minha cama. Eu lembro exatamente. Lembra? A gente morava naquele apartamento gigante de um dormitório. Lembra? Que não tinha garagem. Não tinha o berço da Gabriela ainda lá, que a Gabriela foi apressada. Ela chegou rápido, na verdade. Eu estava ali orando. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não consigo mudar a mim mesmo. Por mais que eu tente, eu não consigo. E eu lembro de ter ouvido no Espírito Santo, no meu coração, dizendo, eu sei que você não consegue, mas eu posso mudar. Você quer que eu mude? Eu achei interessante que muitas vezes na minha vida, permita contar aqui essa experiência, mas pode ser útil para você. Muitas vezes na minha vida, Deus perguntou, você quer? Em outras palavras, Ele está dizendo, você deseja realmente que eu faça isso na sua vida? Ou você está só incomodado porque você não conseguiu, você quer continuar lidando sozinho com o negócio? Eu falei, Senhor, eu quero. E sabe o que aconteceu? Eu levantei dali transformado e tudo se resolveu. Esse choro durou bastante tempo, sabe? Durou vários meses. Porque aí eu tive que aprender coisas que eu não estava dando ouvido a Deus. Eu tive que me arrepender. Não somente das coisas que eu fazia, mas da maneira como eu enxergava a minha mulher, da maneira como eu enxergava a igreja. Porque tudo era mais importante que ela. Eu atendia todos os irmãos da igreja. Eu era o cara super disponível. Eu era o que fazia tudo. E ela dizendo, então eu estou aqui esperando. Então é um processo. Então é esse tipo de choro. O choro que muda. Então por isso que eu falei no começo. O pelo que você está chorando é tão mais importante, às vezes, do quanto você chora. Um exemplo de choro está no Salmo 51, é o choro de Davi. É o choro de Davi.
Davi, quando é confrontado com o pecado dele, ele cai em si, ele começa a pensar, não, é um negócio, não é que eu pequei contra as pessoas, eu pequei contra Deus primeiro. Primeiro eu pequei contra Deus. Então ele vai dizer, purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. O que Jesus está dizendo? Felizes os que choram. Ele está chorando. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez, que tenha alegria. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha o que Davi pede, gente. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Eu estou reconhecendo que eu tenho um problema, que eu não consigo obedecer certas coisas. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e voltarão a ti. O que ele está falando? Eu não tenho autoridade nenhuma para ensinar ninguém. Como é que eu vou ensinar alguém se eu mesmo não estou vivendo? E lá também, mais para baixo, ele vai dizer, no versículo 17, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O que ele quer dizer? Não adianta eu chegar lá, né, na cultura do Antigo Testamento, e sacrificar os animais, e impor as mãos, e arrepender, e fazer um monte de sacrifício. Deus está dizendo, não adianta você ficar fazendo sacrifício. Deus quer que você se arrependa no seu coração. Amém? Humildade, pobre de espírito. Na versão da mensagem é chocante. Fingimentos te desagradam. Olha que legal. Uma atuação impecável não é nada para ti. Nossa, como você prega bem, nada. Nossa, como você fala, nada. Nossa, nada. Como você conduz a célula, você, nada. Nossa, como você canta, nada. Uma atuação impecável. Deus não está olhando a nossa performance. Ele está olhando o coração, amém. Os céus respondem ao coração, não à performance. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. Estão entendendo que tipo de choro é, meus irmãos? Amém? Quando a gente reconhece, eu não posso mais ser assim, eu sou orgulhoso. Eu não me dobro. Falaram muitas vezes, mas eu fico sempre me justificando. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Você está disposto? Está disposto? Eu vou mudar você. Está disposta? Eu vou mudar você. Esse chorar diz, Senhor, eu vejo o meu pecado, eu vejo o meu orgulho, eu vejo minhas tolas pretensões, eu vejo a minha arrogância, eu vejo a minha frieza. Não sei, você pode colocar o que você quiser. Minha indiferença, minha impaciência. Mas eu preciso de ti. É o choro que abre mão da justificativa. Não, mas é porque? Não, é porque. É o choro que não transfere responsabilidade para outra pessoa. Transferi para a Marisa há muito tempo certas coisas que eram só minhas. Um dia o Carlos Alberto falou numa reunião, falou assim, o problema é que nossas esposas são a consequência de quem nós somos. Você está reclamando dela, mas o problema está em você. E eu ia puxar um monte de argumentos, mas aí eu comecei a meditar nisto. E eu falei, Senhor, eu estou achando que a mulher tem problemas, mas ela está refletindo eu. Por que eu fiz essa pergunta? Graças a Deus que eu fiz. Ele me mostrou, eu falei, é verdade. É verdade. Mas vale para os dois lados também, certo? Vale para a esposa também. O choro que olha para o próprio coração e reconhece que precisa de ajuda. Que precisa de Jesus. Então esse é o choro. Esse choro então tem a ver conosco mesmo. E a segunda coisa que tem a ver esse choro, que Jesus está falando, é o choro da compaixão, de quem ama e se importa com outras pessoas.
Quem diria, né? Tanta coisa sobre choro, né? Não é o choro da autopiedade. Não é o choro do que fizeram comigo, do que não fizeram para mim, não me reconheceram, não me valorizaram, não falaram meu nome, não falaram, sabe, esse aí é o choro da imaturidade, da nenesice, daquele que não suporta. Se você se ofende com facilidade, Deus vai permitir você se ofender até que você deixe Ele tratar isso no seu coração, para perder essa criancice. Porque Deus não consegue usar crianças, amém? Deus precisa usar pessoas maduras. Então esse choro do dodói, é tudo eu. É o choro de uma geração aí. Esse dia eu li o pessoal da geração mais jovem hoje, eles não querem um chefe, eles querem um terapeuta no escritório, né? Alguém que ouça as suas dores, que tudo bem se não trabalhar, que ele não precisa entregar as coisas que tem que entregar, porque tem que entender dificuldade, mas que ele tem que ganhar mais por fazer apenas o que mandam. É isso, é verdade, né? Mas que coisa de doido. Não é o choro do meu desconforto, da minha injustiça, do que fizeram errado comigo. Não é o choro que deseja vingança, que Deus castigue o outro pelo mal que ele me fez. Não é esse choro. É o choro pela situação da outra pessoa. É o choro de quem não é indiferente. É quando uma pessoa erra com você e você pensa, Senhor, o que está de errado com ela? Eu lembro uma vez que uma pessoa veio reclamar, mas reclamou e falou, já houve vários casos, não é? Mas uma pessoa falou do irmão, que meu irmão não sei o quê, e falou do irmão, que tinha dificuldade com o irmão, não é? E eu falei, posso fazer uma pergunta com todo amor para você, meu irmão? Eu entendo tudo que você está falando, não é? Você conhece Jesus? Conheço, mas tal. Eu falei, quem é que tem um problema? É você ou seu irmão? Ele parou. Falou, como é que é? Ele falou, quem é que tem um problema? É você ou é o seu irmão? Quem está nas trevas? Quem está com o coração duro? Quem que errou? Quem que não consegue mudar? Quem é nesse contexto que é a pessoa que está em uma situação pior? É você ou seu irmão? Aí ele falou, é meu irmão, né? Eu falei, sim. Porque Deus está sustentando você. Você tem o poder de perdoar o seu irmão. Você tem o poder de orar pelo seu irmão, para ele ser transformado. Você tem o poder de continuar amando ele, quando ele não merece ser amado, que nem Jesus amou você. É esse choro. Você já chorou pelo irmão? Eu falei, então. A gente não chora de coração duro, amém, irmãos? Olha o que Jesus está falando. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Romanos 12:14. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Amém, irmãos? Está escrito na Bíblia. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Esse irmão, depois de um tempo, falou assim, me ligou e falou, quero ter uma notícia. Meu irmão me chamou para passar o Natal com ele. Ele perguntou se pode passar aqui. Eu falei, e agora? Eu estou livre. Eu falei, então, amém, irmãos? Quando você chora pela razão certa, Deus vai transformar. Imagina quantas pessoas não podem ser transformadas se nós mudarmos a nossa mentalidade. Se em vez de sentir ofendido, chorar por ele. E dizer, Senhor, está precisando de ti. Ela está precisando de ti. Aí o meu choro. E o que fizeram comigo, Deus não se importa? Se importa ou não se importa? Se importa. Lógico que se importa. Ele quer curar o seu coração. Ele quer tirar os seus ressentimentos. Ele quer tirar essa dor aí. Mas é preciso que a gente faça o quê? Abra a mão do ódio, da ira, do desejo de vingança, do ressentimento. Ele quer te levar a perdoar do íntimo para ficar livre. É só perdoando? Segundo a Bíblia, é só perdoando. E as pesquisas médicas também mostram que o perdão traz cura. Mas presta atenção, Jesus não consegue tirar do seu coração aquilo que você não está disposto a entregar. Porque o coração é seu. Quando ele perguntou para mim, você quer que eu mude?
Você me autoriza a mexer no seu coração aí? Vai doer um pouquinho, mas você vai ser curado. Amém? Porque você é quem decide o que entra e o que sai do seu coração. Então, mas as mentiras que eu sofri? Quantos já foram injustiçados aqui? Quantos já foram fraudados? Fraudados por amigos mentirosos que mentiram. Tem um que levantou até os pés, né? E as calúnias, a injustiça. Olha o que Jesus falou. Fica feliz. Cadê os que foram injustiçados aqui? Levanta a mão. Fica feliz. Jesus está lutando por você. Amém. Pode aplaudir ele. Está escrito, nem deu para ler. Mas eu fiz tudo certo. Felizes são vocês quando por minha causa sofrer zombaria, perseguição e mentindo disserem todo mal. Mentindo, né? Porque se for verdade, terá um problema, né? Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa espera no céu. Lembre-se, os antigos profetas foram perseguidos. O Tiago vai falar o quê, meus irmãos? Considero motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Mas por que é que eu tenho que ficar feliz? Porque a sua fé vai ser provada. É nessa hora que você precisa de fé, amém? Pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, a perseverança. Porque quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Quer dizer então que é uma oportunidade de ficar maduro. Escuta, Deus está defendendo a sua causa. Deixa eu dizer para você que foi prejudicado. Deus está defendendo você, amém? Ele vai vingar você, Ele vai dar um jeito em você. Não. Você ora por essa pessoa aí. Já contei um testemunho aqui, que quando eu fui fraudado tudo, eu estava com raiva, o senhor falou, por que você não perdoa logo? Perdoa. Eu falei, é verdade. Eu perdoei. Eu falei, não vou cobrar mais. E era dinheiro. Além de dinheiro, era mentira. Perdoei, fiquei livre. Isso foi rápido, eu levantei em paz. Não estava conseguindo trabalhar direito. Não estava conseguindo, estava irritado, estava dando entendeu? Minha mulher falava comigo, já soltava os cachorros. Aí está todo mundo pagando o pato, certo ou não? E a pessoa que te ofendeu está passeando nas Bahamas, sei lá, fazendo o seu dinheiro. Aí eu fiquei livre, mas foi tão bom. A vida vai para frente, amém, irmãos? Então, quando acontecer isso, fique feliz, Deus está do seu lado, Ele está te defendendo. Ele vai restituir muitas vezes mais. Deus está vendo cada choro, Ele se importa. Ele está vendo. E a resposta dele, você vai ser consolado. Olha na Bíblia a mensagem. Tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Nossa, é bom isso, não é? Deus está vendo cada vez que você vira no travesseiro. Você acha que Ele não está sentindo a sua dor? Ele está. Será que Ele acha que Ele não está vendo? Cada lágrima foi registrada em teu livro, cada dor transcrita em teus registros. Recolhesse cada uma das suas lágrimas no teu odre e registrasse no teu livro. Deus está dizendo, o seu choro está registrado. Você consegue crer nisso? Não. É a Bíblia. Deus não mente. Então nunca diga, Deus não está vendo. Então a resposta dele é que Ele tem consolação para nós. Os que choram serão consolados. Essa é a segunda parte maravilhosa desse único versículo tão pequeno. Os que não choram não podem ser consolados. Só os que choram. Os que são tidos como fracos por chorar, mas que na verdade são fortes o suficiente para mostrar a sua vulnerabilidade. São fortes o suficiente para declarar sua incapacidade de lidar com algo que os afetou profundamente. Senhor, não dá. Não dou conta disso aqui.
É nessa posição que você vai experimentar a consolação. Amém, irmãos? Onde você parou de lutar, parou de brigar, parou de querer vingança e falou: Senhor, eu quero a Ti mesmo. Eu quero a Ti. Olha o que é mais incrível. Consolados é uma palavra grega chamada parakaleo, que é a mesma raiz da palavra usada para descrever o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador. Olha, que coisa poderosa. Sabe o que significa? A consolação vem da presença dEle direto, pessoalmente. O que significa essa palavra? Chamar para perto. Sabe o que o Espírito Santo faz quando você chora? Ele traz você para perto. O choro nos aproxima de Deus. Ele traz para perto, Ele conforta, encoraja, fortalece, instrui e ensina. É muito poderoso, gente. A consolação não é que Deus vai consolar, não é uma promessa que você vai consolado no futuro, uma coisa boa que vai acontecer. Não, Deus vai te dar uma coisa boa para compensar, não é isso que Ele está falando. Não é uma criança, papai dá outro para você, brinca com esse agora. Não é isso. É a própria presença de Deus em pessoa consolando. Ele não promete um consolo, Ele vem consolar você pessoalmente. Se você chorar. Mas se endurecer o coração, aí não dá para experimentar. Não é ser forte e não chorar. Quem endurece o coração não consegue ser consolado. Amém, irmão? Vocês estão aí, não? Hoje Deus está dizendo para você, hoje se você está ouvindo a minha voz, não endureça seu coração. Deixa eu consolar você. O mundo diz, feliz é quem não sente, quem foge da dor, quem disfarça, quem racionaliza, quem enterra o seu sentimento, transfere para os outros, deixa para lá, põe uma pedra, não toca mais no assunto. Não, isso aqui está resolvido. Todo alguém falou para mim, está resolvido, o teu corpo não tem nenhum problema. As lágrimas caindo, de raiva, não, é o choro, né? Não recebeu consolação. Essa pessoa ficou dura por muitos anos. Eu fiquei duro por muitos anos. Enquanto achei que tinha pessoas que tinham que mudar. E eles tinham que mudar mesmo. Mas o problema é que quando eu estava duro, eu não podia ser consolado pelo Espírito Santo. Jesus diz, feliz é quem não anestesia o coração, mas quem encara a verdade e corre para os braços do Pai. Eu estou aqui, amém? Eu estou aqui. Porque acontece, essa vida não é justa, mas Deus é justo, Deus é bom, amém? Mas não é a justiça de chegar e destruir o outro. Então, que tipo de consolação Jesus está falando? Olha, gente, esse aqui é muito poderoso. Jesus está falando dessa consolação aqui, ó. A consolação de Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Sabe o choro de quebrantamento que a gente falou? Jesus está dizendo, eu cuido daqueles que têm o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram. Gente, está muito claro ou não está? Ele vai fazer uma troca agora. Bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Olha que coisa poderosa. Então, não é a consolação está presente, sabe por quê? Porque Jesus leu esse texto em Lucas 4 e disse, hoje se cumpriu esta palavra diante dos seus olhos, amém? Porque eu estou aqui, eu sou o reino de Deus, a minha presença está com vocês, amém, irmãos? Foi isso que Jesus fez, a promessa já foi dada, o reino já chegou. Não é uma consolação de sentir melhor, é uma consolação de mudança de condição. De cinzas de luto por uma coroa, vitória, autoridade, você vai reinar sobre as circunstâncias. É uma consolação que sai do pranto, da dor, para um óleo de alegria, para uma unção de alegria. É uma cura profunda no coração, é uma alegria que ninguém pode tirar. Amém, irmãos? Espírito deprimido para manto de louvor. O que está dizendo? Sabe o que o espírito deprimido faz?
só fala tristeza, vê tudo negativamente, é sempre de óculos vermelhos, sempre vendo o pior, ele vai trocar isso o quê? Por um espírito leve, cheio de gratidão, que olha com o futuro de uma outra perspectiva, com palavras de a gratidão nos lábios, amém, irmãos? De fé. Essa é a recompensa que recebe os que choram, mas só os que choram. Você quer essa recompensa, não? E por fim, eu quero conectar isso com a outra bem-aventurança, que é a mansidão. O pobre de espírito leva ao choro. E quando você chora, o Espírito chega perto de você e fala: ei, eu posso guiar você. Ei, eu quero ensinar uma coisa nova a você, que vai ajudar você nessa circunstância. Amém? Ei, tem algo que você pode descobrir. Quando eu reconheço que preciso de Jesus, abro mão do orgulho. E eu choro clamando por uma transformação. Vocês estão acompanhando, irmãos? Percebem? E eu paro de brigar para ter uma imagem. Eu paro de tentar mostrar uma coisa que eu não sou. Eu começo a confiar no amor do meu Pai. E o Espírito Santo vem me consolar. Ele vem me encorajar. Só que nesse processo, ele vai ter que nos guiar. E agora, Jesus fala: bem-aventurados os mansos. O manso é aquele que se deixa guiar. O manso é o humilde e ensinável. Vocês estão acompanhando, amém, irmãos? Porque a resposta da consolação, ela não é só emocional. Você está entendendo isso, não? Não é que você vai ter uma... Jesus também vai tocar as nossas emoções. Mas Ele vai dizer: eu vou tirar você de uma situação de choro para uma situação de alegria. De uma situação de miséria para uma situação de abundância. De uma situação de pobreza para uma situação de riqueza, de provisão. De uma situação de dor, de não ver saída, por uma resposta. Mas eu preciso guiar você. Você vai ter que me ouvir e me obedecer. Por isso que felizes os mansos. É lindo a Bíblia, não é, irmãos? É maravilhoso. Sem choro, sem quebrantamento, eu me torno duro e fico sempre na defensiva. Verdade, não é? É. Eu estou certo. Eu mereço. Eu tenho razão. Não podiam ter feito isso. Sim, verdade. Mas com o choro, eu me quebranto e eu fico manso e ensinável disso. Senhor, eu não sei como lidar com isso. Mas eu quero que tu me guies. Me ensina a perdoar essa pessoa, me ensina a amar. Ensina o meu coração a viver de outra maneira. Senhor, me conduz, eu dependo de Ti. Eu quero responder como Jesus: quando ultrajado, eu não revidava com ultraje. Quando injustiçado, eu não se defendia, entregava nas mãos de Deus. Amém? Quando não choramos, endurecemos o coração. E não conseguimos ser mansos, né? Não conseguimos nos render a Deus para ser ensinados. Então não tem transformação, nem no coração, e nem tem mudança da situação que estamos enfrentando. Está claro isso, irmãos? Por isso que é tão bom, importante chorar. Quem chora é consolado. Davi chorou pelo seu pecado. Deus o perdoa, restaura e dá um sucessor no trono dele, lembra? Agar chora pelo seu filho Ismael. E Deus vê, sustenta e transforma esse Ismael num povo. Ezequias recebe a notícia que vai morrer da doença que ele está doente. Ele vira para a parede e chora. E Deus fala para Isaías: Isaías, volta. Ele chorou, Isaías.
Ele dependeu de mim. Isaías fala para ele, faz uma pasta de figos e Deus vai te curar hoje. E Ezequias pergunta, como saberei se é o Senhor? Falou, o que você quer? Que a sombra do relógio avance 10 minutos ou que ela recue? Ele falou, avançar é fácil, recua. Deus fez o sol retroceder, só para dizer para Ezequias que ele viu o choro dele. Você está entendendo, irmãos, o que Deus faz? Ele está vendo o nosso choro. Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias. E Lázaro ressuscita, amém? A sunamita, que não tinha um filho, engravidou. O filho morre, ela vai chorar em Eliseu. E Deus responde. Ana está chorando, porque não tem um filho. E Deus ouve a oração. E o filho dela é o profeta Samuel, amém? Deus está ouvindo o choro das mães. Deus está ouvindo o choro dos pais. Ele está ouvindo o choro do seu travesseiro quando você rola de noite. Cada lágrima Ele está registrando lá. Temos que considerar hoje o nosso choro, né, irmãos? Por que nós temos chorado? Temos chorado? Ou estamos só endurecidos? Sem choro, a gente não pode experimentar a alegria de ser consolado. A consolação de Jesus vai mudar o nosso coração. A consolação vai mudar a situação que a gente está. A consolação vai mudar a vida de outras pessoas através de nós, amém? É maravilhoso. Então Ele quer nos consolar pessoalmente. Felizes os que choram. Por que são felizes? Porque serão consolados. Desse jeito que está na Bíblia. A presença, com poder, com mudança. Você consegue crer nisto? Vamos ficar de pé, irmãos.